Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que este tão pobre filho um dia andou com estranhas ideias e fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Olá, meus amigos, é com muita gratidão, com muita felicidade que voltamos a falar para a Casa da Paz na oportunidade das comemorações do Dia dos Pais, e hoje falaremos de uma figura do Evangelho, José da Galileia, pai do Messias, pai de Jesus, esposo de Maria de Nazaré. E a história de José é uma história muito interessante e evidencia o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz sobre o homem de bem. Mas antes de nos debruçarmos sobre essa história desse verdadeiro homem de bem, quero começar, essa nossa conversa a partir de uma prece de agradecimento a José e a todos os homens que exerceram fielmente o compromisso da paternidade. Quero também, nesse momento, elevar o meu pensamento às esferas espirituais, para que não só esses homens dignos de serem chamados de homens de bem, como também quero relembrar a figura de meu pai, já desencarnado, e manifestar a ele o meu profundo amor e a minha profunda gratidão por ter exercido a responsabilidade da paternidade nesta sua última encarnação. Que todos possam, nesse momento, receber de seus filhos as melhores vibrações para que sigam na erraticidade
caminhando na sua escalada evolutiva e que possamos outros, aqui ainda encarnados na Terra, exercitar fielmente essa digna missão da paternidade, que todos os companheiros, que todos os homens que se fazem pais na Terra possam cumprir dignamente essa missão. Então, meus amigos, falaremos de José, um noivo surpreso, que foi o título dado por Santiago Martim, que é o autor de um livro, O Evangelho Secreto de Virgem Maria. E é sobre essa obra, né? É sobre esse capítulo que nos debruçamos agora para narrarmos um pouco sobre o que o autor coloca sobre as situações que precedem as bodas e o nascimento de Jesus, as bodas de Maria e José e o nascimento de Jesus. Lembrando ainda do que falava sobre a questão de José ser efetivamente um símbolo sobre o homem de bem no Evangelho, eu quero justamente poder relembrar esse capítulo 17, no item 3, quando Kardec nos apresenta quais seriam as características desse homem de bem, características que José era autopossuidor dessas características. O verdadeiro homem de bem, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. E José seguia à risca essas características e evidenciou essas características para a humanidade. Então, o texto de Santiago Martim, no Evangelho Secreto da Virgem Maria, começa relatando Maria, nos traz um relato de Maria, que naquela ocasião, quando começa o capítulo desse livro, passava alguns dias na casa de Isabel, sua prima, casada com Zacarias. Evidencia uma carta que Maria guardava de seu pai, escrita por Joaquim, sobre a possibilidade de um retorno seu a Nazaré. Então, Maria havia saído de Nazaré, deixado a casa de seus pais, para morar algum tempo com Isabel, e segundo esse relato, ela já estaria na casa de Isabel há mais de um mês. E Joaquim, né, escreve para a filha, dizendo a ela que já era chegada a hora do seu retorno. Então, nessa carta, Joaquim evidencia, né, esse pedido para que ela retorne à sua casa e nos dá notícias sobre os desdobramentos que antecederam as bodas de José e Maria. É também uma antiga tradição que remonta ao século II, que seu pai seria justamente Joaquim, descendente da casa de Davi, e que a sua mãe seria Ana, se chamaria Ana, da descendência do sacerdote Arão. Então, essa seria a genealogia de Maria, né? Da árvore genealógica, a origem, né, de Maria na sua árvore genealógica. E Maria, ela relata que o seu afastamento para a casa de Isabel teria sido necessário, pois ela estava grávida e prometida ao jovem José, o carpinteiro que morava na aldeia de Nazaré. Merece nota dizermos que Nazaré, dentro da estrutura das aldeias da Palestina,
era uma das aldeias mais singelas, mais pobres, menos privilegiadas, ok? Então, Nazaré era o lar de Maria, de Joaquim e de Ana, seus pais. E ela estivera, né, quando da sua saída de casa, a ponto de ser repudiada por José. E aí a gente vai, no decorrer aqui do relato de Maria, detalharmos melhor isso. José estaria noivo nesse momento de Maria e que Joaquim, quando da escrita da carta, dizia a Maria que ela já poderia retornar para Nazaré, porque José estaria esperando por ela de braços abertos, a ela e ao filho, o Messias prometido. Seu pai, Joaquim, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a característica de Joaquim, ele era um homem de moral ilibada e preocupado com justamente os falatórios na aldeia de uma gravidez de Maria, né? Agora sinalizava a filha a possibilidade do retorno dela, já que José a aceitaria em matrimônio, né? Todos os acordos, todas as tratativas para as bodas já haviam sido concluídas entre Joaquim e José, e ela estaria liberada para voltar para a aldeia de Nazaré, naquele momento que ela recebe a carta. Os pais estariam saudosos dela. Maria era a alegria daquela casa, né? E Joaquim, segundo Maria, era um israelita de fé fervorosa, não era fariseu e buscava, segundo Maria, o espírito da lei. Isso quer dizer que ele não se condicionava à letra. A relação do pai de Maria, de Joaquim, com Deus era uma relação de coração. Havia ali um canal aberto de diálogo, exatamente porque esse diálogo, essa comunicação se baseava nas fibras do coração. E Joaquim conversava com Deus. E num desses diálogos com Deus, quando já havia, né, essa perspectiva de problemas por Maria se encontrar grávida, Joaquim narra à filha que ele, Deus, havia lhe dito que deveria se sentir exultante e orgulhoso, pois o Messias nasceria em sua casa. O Messias seria um dos seus herdeiros, que ele era o seu servo e Joaquim, melhor dizendo, Joaquim se coloca como servo de Deus, pede perdão a Deus e ao Pai por estar se sentindo entristecido e preocupado, não por vergonha, mas por preocupação, porque a partir do momento que Maria se via grávida, ele temia pela filha, pela segurança da filha e também temia pela segurança daquela criança. Não gostaria que eles ambos fossem alvos de falatórios e que ela fosse rechaçada por José, o seu noivo, e ridicularizada pela aldeia. Então, nesse diálogo com Deus, Joaquim pede perdão, mas busca se justificar por o porquê das suas apreensões e se coloca como servo de Deus, né? E aí nós vamos ter um atestado, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, que a origem do Cristo foi estabelecida assim. Maria, a sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Mateus, em seu evangelho, confirma justamente essa gravidez incomum de Maria.
E tanto Mateus como Lucas registram que Jesus, ele foi sim concebido pelo Espírito Santo num tempo quando José estava noivo de Maria, né? As bodas dentro da comunidade judaica, ela acontecia em fases. E essa fase de Maria estar prometida a José já era, dentro da cultura judaica, uma fase considerada de muito vigor, de um entrelaçamento já muito forte, de um compromisso muito forte. Mas que José, né, já considerava Maria a sua mulher, mas não tinha tido ainda relações com ela. Então, isso está dito e ratificado tanto no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 12, como em Lucas também, capítulo 1, versículos 27 e 35. Lucas registra a revelação recebida por Maria por intermédio de um anjo, né? E Mateus registra essa revelação dada a José. E parece que Mateus obteve as suas informações de José, provavelmente por Tiago, irmão do Senhor. E que Lucas teria obtido todas essas informações da própria Maria. Então, nessa conversa entre Deus e Joaquim, pai de Maria, avô, né? Avô do Cristo, avô de Jesus, Deus teria respondido a Joaquim que não temesse e que estivesse atento aos seus sinais, aos sinais. Joaquim retorna à casa e Ana, a sua esposa, o tranquiliza, dizendo inclusive que naquela mesma manhã, onde ocorre o diálogo entre Joaquim e Deus, José, o noivo, havia procurado por Maria na casa dela. Teria dito que estaria enamorado de Maria e estranhou o fato dela ter empreendido viagem até a casa de Isabel de forma tão repentina e que ele queria acertar os detalhes do matrimônio. Com essas bodas acertadas, né, nós podemos até sublinhar um pouco a origem hebraica do nome José. É uma forma imperativa do verbo yasaf, que significa adicionar. E o nome Yosef quer dizer que ele, Deus, adicione filhos. Esse é o significado de Yosef. Então, dentro de um planejamento estratégico superior, se nós formos nos debruçarmos sobre a origem da palavra Yosef, a gente vai ver que a palavra Yosef significa que ele, Deus, adicione filhos. Então, Yosef, José, tinha essa atribuição dentro de um planejamento espiritual maior. Isso está em Gênesis, capítulo 30, versículo 24. Essa etimologia, né, etimologia da palavra Yosef. Então, no pôr do sol desse mesmo dia, que Joaquim conversa com Deus e que José vai à casa de Joaquim para as tratativas do matrimônio e não encontra mais por Maria, que teria empreendido viagem até a casa de Isabel. Nesse dia, no pôr do sol, no entardecer do dia, Joaquim vai até a casa de José para maiores esclarecimentos. Joaquim explica que Maria foi à casa de Isabel em Ain Carem, que era o nome da localidade, acompanhá-la, que Maria iria ficar com Isabel até o momento do parto de João Batista, primo de Jesus, pois Isabel, apesar da idade avançada, estava grávida de 6 meses e todos acreditavam que fosse estéril, Isabel fosse estéril, mas que havia sido agraciada por Deus
dando a ela e a Zacarias um herdeiro, né? Então, ele explica a Joaquim, aliás, Joaquim explica a José, e esse foi o momento mais difícil da conversa entre ambos, que Maria também se encontrava grávida, que ela o amava muito, que era inocente e que sabiam que não teria sido José a engravidá-la, mas que ele, Joaquim, não poderia falar mais nada por se tratar de uma situação extrema e de uma situação incomum, e que estaria nas mãos de José, seu noivo, o rumo da decisão que ele, Joaquim, pai, deveria tomar. Diante dessa notícia inusitada e alarmante, José chora muito. Ele chora, diz estar enamorado por Maria e pergunta a Joaquim se teria sido alguma violação. Joaquim nega essa hipótese e diz que Maria era inocente e que ela também não havia se enamorado de nenhum outro rapaz da aldeia. Joaquim reitera a lisura, a postura moral de Maria e que ele, a partir disso, se recusava a dar maiores explicações. Em fidelidade, e aí a gente sabe, em fidelidade ao diálogo que ele manteve com o anjo que o veio advertir para que ele ficasse atento aos sinais e que não se preocupasse, porque toda a situação seria ajeitada. Então, ele reforça a José que Maria era uma pessoa digna e que ninguém poderia lhe repreender. Num primeiro momento, vocês podem imaginar, José resolve, né, que a atitude mais cordata, a atitude mais equilibrada que ele poderia ter naquele momento seria a de não repudiar Maria no templo, melhor dizendo, que seria repudiar Maria no templo ao rabino, mas de forma discreta, de forma sigilosa. E ele informa isso a Joaquim, que ele estaria naquele momento repudiando Maria, mas que não o faria dentro de um processo de alarde. Ele faria isso em segredo, de forma discreta. E também não reclamaria nenhum tipo de punição prevista na lei judaica para as mulheres adúlteras. Né? E a gente sabe, a partir do episódio da mulher adúltera, que a punição, nesse caso, seria o apedrejamento, a morte por lapidação. Então, que José a repudiaria, ele estaria naquele momento declinando do seu compromisso com ela, mas que o faria ao sacerdote em forma privativa no templo, mas que não reclamaria nenhum tipo de punição para Maria. Mas que ele estava também, naquele momento, exigindo a Joaquim que Maria não voltasse tão cedo para a aldeia, até o nascimento do seu filho, e durante esse tempo, né, até que ele também pudesse contrair novas núpcias e eleger uma nova mulher, uma nova esposa. Então, ficam assim acordados Joaquim e José. Joaquim sai da casa de José bastante entristecido, e ali um pouco mais falando desse vínculo, né, das tratativas das núpcias levadas até então, o noivado judaico era um compromisso tão real, tanto é que o noivo, nesse primeiro momento do compromisso, nessa primeira fase do compromisso, o noivo já se dizia marido da noiva, né? E não poderia nunca desfazer o compromisso senão através
do que a lei judaica classificava como um repúdio. Daí porque José repudia Maria, porque ele precisava, naquele momento, diante da informação, cortar os laços com aquele compromisso pré-estabelecido. Maria, esse rompimento, aliás, o compromisso de casamento de José com Maria, está explicitado também em Mateus, no capítulo 1, quando o evangelista diz que a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então a gente tem no Evangelho de Mateus a confirmação, né, dessa situação inusitada, do compromisso de José com Maria e da sua gravidez. Repudiar, né? Vamos falar um pouco mais sobre essa questão do repúdio na lei judaica. Não querer acobertar, significa, né? Não querer acobertar com o seu nome uma criança cujo pai ignora. Isso estava previsto, né, dentro da estrutura do repúdio da lei judaica. Mas também em que, por compaixão, José assume uma posição de se recusar a entregar Maria ao processo rigoroso da lei que previa a morte por lapidação. Essa lei ela está explicitada em Deuterônimos, capítulo 22, versículo 21. Repudiando-a em segredo. Então, essa decisão de José está explicitada no livro Deuterônios. Convencido da virtude de Maria, ele se recusa a expor as formalidades processuais da lei, né? E esse mistério que ele não compreende, é esse o mistério que ele não compreende. Quer dizer, José fica se perguntando o porquê daquela situação. Mas apesar da dúvida, ele mantém serenidade e ele mantém uma postura equilibrada na decisão de não impingir a Maria um ato de violência. Joaquim deixa a casa de José, muito triste por fazer sofrer o rapaz que ele considerava como se considera a um filho. E muito tempo depois desse episódio, José, né, já tendo restabelecido o seu compromisso com Maria, e agora a gente vai dar os detalhes dessa volta atrás, né, dessa decisão que foi revista por José, José narra a Maria o desdobramento dos fatos que se seguiram logo após a visita de Joaquim à sua casa. Ele diz que fora dormir após muitas horas de desespero e de choro e se perguntava o tempo todo o porquê daquela situação, daquela tragédia. E que se recriminava, né, por não conseguir superar o seu orgulho e de aceitar Maria com o seu filho. Mas essa situação de aceitação estava acima de suas forças. E aí José sonha e vê uma presença em seu quarto. Ele reconhece uma entidade iluminada dentro do seu quarto que vem conversar com ele. Ele se apresenta como um anjo do Senhor e que traria boas notícias, que vinha trazer boas notícias a José, que falava em nome do Senhor e que o ordenava a tomar Maria como esposa, porque o que nela estava semeado era obra do Espírito Santo. Então o anjo dá notícias, né? Confirma a José de que não havia tido nenhuma forma de traição por parte de Maria e que ela também não teria sido violada, né? O anjo confirma o que Joaquim já havia dito para José, mas que não teria tecido muitos detalhes. Então,
No diálogo com o anjo, na argumentação com o anjo, José questionava como assim o Senhor Deus Todo-Poderoso se metia de uma forma tão pormenorizada na vida deles? Qual seria o propósito de tudo isso, né? E o anjo, ele foi bem detalhista nesse momento de resposta a José, citando algumas profecias antigas. Dentre elas, a profecia de Isaías, que dizia: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe colocará o nome Emanuel. Disse que Maria já havia sido consultada em contato no templo, em contato da espiritualidade maior no templo, tanto que ela recebe no templo a visita do anjo Gabriel, que faz a anunciação de Jesus, né? E esse anjo informa José que Maria já havia sido visitada também pela espiritualidade maior e que ela, Maria, já havia aquecido em ser agora o vaso escolhido para receber, né, Jesus em seu ventre. E que agora restava a ele, José, cumprir a sua parte. Que ele, cumprindo a sua parte, daria à criança o nome de Jesus. E que esse Jesus, que essa criança, que o Messias prometido, salvaria o seu povo dos pecados. Então, sobre a prova que José havia pedido ao anjo, né, de que ele realmente falava em nome de Deus, para que ele realmente atestasse ser um emissário divino, o anjo adverte na sequência do diálogo a José que seria melhor ele não tentar a Deus. E o desafia com ironia, dizendo o seguinte: José, tanto tempo você é amigo de Deus e ainda não aprendeu a distinguir o que vem dele pela paz que produz em seu espírito? Ou seja, por essa passagem nós ganhamos também uma grande dica no nosso processo de intercâmbio, nos nossos exercícios de mediunidade em relação ao plano espiritual, né? O anjo lembra que todo emissário do bem provoca uma sensação de paz, uma sensação de paz de espírito. Isso é para nós, hoje em dia, no exercício da mediunidade, uma grande dica. Podemos investigar, né, a característica daquele espírito comunicante exatamente pelos efeitos que ele provoca em nosso espírito. Então, na conclusão da conversa do anjo com José, ele diz: é preferível não tentar o Todo-Poderoso com a tua desconfiança e te limitar a ouvir o seu coração. Então, José, na manhã seguinte, procura Joaquim e Ana, logo ali nos primeiros momentos, né, do alvorecer do dia, e ele se surpreende quando chega à casa de Joaquim e Ana, que Joaquim o recebe com muita alegria, como se ele esperasse por José, e todos ali, o casal, formaliza os preparativos para as bodas com Maria, né? De uma certa forma chancelando e aí fazendo os planejamentos finais para as bodas. E é a partir, né, dessa reviravolta, é a partir dessa decisão final de José que Joaquim escreve a carta para Maria, que o autor, né, dessa obra, né, nesse capítulo, José é um noivo surpreso, na obra O Evangelho Secreto da Virgem Maria, que o autor Santiago Martim nos relata todos esses episódios que antecederam ao nascimento de Jesus. E aí a gente vai falar um pouquinho, aproveitando o ensejo do tema, sobre a mediunidade onírica de José, né? Essa mediunidade ela acontece quando o médium ele está dormindo
E justamente nesse estado de emancipação da alma provocada pelo sono, esse médium recebe informações, mensagens e orientações. Essas orientações transmitidas ao médium durante o sono, elas são recordadas na forma de sonhos. Então, os sonhos, eles são os efeitos justamente dessa emancipação da alma, que torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação. E daí também a lembrança que normalmente se tem e que se traz à memória os acontecimentos verificados na presente existência ou em existências anteriores. Então, esses avisos, por meio de sonhos, eles desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Isso não foi uma peculiaridade de José, que era um médium de mediunidade onírica, mas também há registrado em todas as religiões episódios, né, dessa interlocução entre os dois planos da vida através desse desdobramento, né, da alma durante o sono. O fenômeno em si nada tem de anormal, visto saber-se que é durante o sono que o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. Então, o diálogo que José empreende com o anjo, que provoca toda essa reviravolta na decisão de José, pode ser considerado e deve ser considerado um momento de mediunidade onírica, diferente da situação da anunciação do anjo Gabriel para Maria, que era naquele momento uma vestal do templo. O que significa isso? Maria foi criada para ser uma servidora do templo de Jerusalém. E ela foi criada e designada para servir ao templo, né? Não era uma moça comum, era uma moça preparada dentro dos preceitos religiosos. As mulheres não podiam, naquele momento, e não podem até hoje, exercer nenhum tipo de função religiosa dentro do templo, enquanto rabinos, né? Só existe a figura masculina do rabino, né? Do representante religioso, né? na estrutura da cultura judaica, mas Maria era uma mulher vestal do templo. Ela vivia em contato direto com aquela dinâmica do templo de Jerusalém. E é no templo de Jerusalém que ela recebe a visita do anjo Gabriel, que anuncia a ela, né, a perspectiva dela ser, né, o repositório, o vaso escolhido para receber o Messias, que ela engravidaria, que ela estaria, né, prenha daquele espírito que estaria previsto nas Escrituras como sendo o Messias, que libertaria e traria, né, a grande redenção do povo judaico. Então, os espíritos protetores aproveitam esses momentos, né, de conexão, tanto do momento de conexão de uma visão, quanto o momento de conexão de uma mediunidade onírica durante o sono físico, para se manifestar aos seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. E são numerosos, meus amigos, os exemplos autênticos de avisos por sonhos. Porém, vale fazer essa ressalva, nem todos os sonhos são avisos. Ainda menos que tudo o que se vê em sonho tem uma significação qualquer. E aí a gente relembra um aviso de Kardec em A Gênese, no capítulo 14, itens 27 e 28, quando Kardec fala que deve-se incluir a arte
de interpretar os sonhos no rol, melhor dizendo, das crenças supersticiosas e absurdas. Então, essas cartilhas de interpretação dos sonhos, tudo isso não passa de comportamentos pueris, comportamentos sem sustentação mais equilibrada em relação aos significados dos sonhos, ok? Isso é algo que Kardec explicita em A Gênese. E aí nós vamos relembrar na história outros momentos, né, que José é auxiliado pelos espíritos superiores, pela espiritualidade superior, em ter recebido avisos pelo sonho. Na fuga para o Egito, né? Isso está explicitado em Mateus, no 2º capítulo de Mateus, em razão da ordem do rei Herodes para matar os recém-nascidos na região, né? E também para que depois ele pudesse retornar a Nazaré no retorno do Egito. E aí nós vamos também encontrar no capítulo 2º de Mateus esse aviso de que já havia cessado o perigo e que José poderia retornar para a Palestina com Maria e com Jesus após a morte de Herodes. E queremos, meus amigos, agora encerrar essa nossa exposição, essa nossa conversa, relembrando uma mensagem de Emmanuel sobre José, publicada no livro Levantar e Seguir, psicografia de Chico Xavier. Diz Emmanuel, em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É precioso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, todas essas figuras masculinas que cercavam o mestre, houve um homem integral, diz Emmanuel, que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. Chama-se José da Galileia. Foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste, pergunta Emmanuel, no cristianismo sem ele, sem José da Galileia? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aqueles de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. José foi um grande protetor, fazendo aí digressões do texto de Emmanuel. José foi fiel, foi um servo fiel, cumprindo integralmente a sua missão de ser aquele facilitador, aquele protetor para o nascimento do Cristo. E mesmo após o seu nascimento, foi o ombro forte, a mão amiga,
o companheiro fiel que esteve ao lado de Maria em um profundo processo de dedicação, em um profundo processo de proteção, para que o jovem Jesus pudesse se agigantar, pudesse crescer, pudesse se tornar adulto para dar ensejo à sua missão redentora. E aí conclui Emmanuel, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele, a José, deve o cristianismo, a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. É muito lindo isso, meus amigos. E nós queremos, nesse momento das nossas despedidas, elevarmos os nossos pensamentos ao alto para agradecer a José da Galileia, para agradecer a essa família santa, a José, Maria e ao Cristo, pela possibilidade de terem inaugurado para o mundo o grande momento da segunda revelação, que se veria depois coroado no século XIX, na Paris do século XIX, com a terceira revelação e com o advento da doutrina espírita. Obrigado, amigos queridos, espíritos superiores que cuidam da Terra, que cuidam da família universal, e que possamos, né, dentro desse processo de filiação divina, cada vez mais fazer vigorar o nosso compromisso de servos de Deus, como José tão bem o soube cumprir. Que assim seja. Encerramos, meus amigos, e até a próxima oportunidade de conversa.